Bom dia a todos. Sou Eduardo Sasaki. Hoje estamos na difícil e impossível missão de substituir Dr. Edileide e Dr. Ibrahim, nossos chefes aqui do Minhoca Imagem, que estão espalhando conhecimento pelo mundo, né? Então, para isso eu vou ter a ajuda dos meus grandes chefes. Então, Dr. Bruno Valdige, né, lá no canto, a Mari, que vai matar o caso no primeiro slide, Dr. Paul, com as nossas belas imagens de sempre, Dr. Ioná, minha companheira de setor do miocárdio, e Dr. Paulo, o chefe da arritmia, que vai ajudar bastante nesse caso. Tá? Então, é um caso interessantíssimo, que vai ser apresentado pela doutora Caroline, e a seguir faremos uma breve revisão sobre o tema com a doutora Sara. Tá? Então, espero que vocês aproveitem. Vamos lá? Boa tarde. Então, meu nome é Caroline, eu sou R1 de Cardiologia aqui do Dani de Pazanese. Vou apresentar o caso dessa semana, Então, essa semana em particular é um mioque internacional, que a gente vai ver durante a história. No atendimento que a paciente passou agora, no dia 9 de agosto de 2024, foi a primeira consulta aqui no Dante, a paciente, na identificação, uma paciente do sexo feminino, AJDM, 10 anos de idade, branca, natural e procedente da Bolívia. De antecedentes pessoais, era rígida, não tinha nenhuma história de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor. Antecedentes familiares, ela relatava uma avó materna que tinha doença de Chagas, com história de implante de marca-passo, falecida aos 60 anos. Um avô paterno com história de infarto e angioplastia aos 62 anos. Os pais e uma irmã de 9 anos, sem nenhuma comorbidade conhecida, sem nenhuma outra história familiar importante. De medicamentos de uso contínuo, ela chegou fazendo uso de atenolol, 25 mg de 12 em 12 horas. E com relação ao quadro clínico, ela apresentava uma história de dispneia, uma classe funcional 2, associada a episódios de pré-cardialgia e palpitações desencadeadas aos esforços. Essa história toda com início em outubro do ano passado. Ela não tinha história de pré-síncope, síncope, episódios de cianose ou nenhuma outra queixa associada. Ela acompanhou acompanhamento médico lá na Bolívia, no dia 5 de outubro do ano passado, foi encaminhada à Argentina no dia 14 do mesmo mês para internação e prosseguir com a investigação do quadro, e em junho desse ano ela veio encaminhada ao Brasil. Com relação ao exame físico, tinha um peso de 49,5, uma altura de 1,55, um IMC de 20, frequência cardíaca de 61, uma pressão arterial de 112 por 70, saturação 98% em ar ambiente. E do resto do exame físico, que chamava atenção, só um sopro sistólico, 3 cruzes em 6 em foco aórtico. Os demais sem nenhuma outra alteração que chamasse atenção. Aí agora eu convido a doutora Mariana para comentar os eletrocardiogramas da paciente. Bom, obrigada mais uma vez pelo convite. A gente está com uma menina aqui de 10 anos. Lembrar que 10 anos, essa menina já tem 1,55 m e 50 quilos, 49 quilos, então é praticamente um eletro assim, até de adulto. De qualquer maneira, com 10 anos, a gente também espera o padrão morfológico também eletrocardiográfico muito semelhante já a de um adulto, né? Então, a gente tem a etapa de neonatal, pré-natal, e a partir de 3 a 5 anos, ele já começa a ficar com um padrão de adulto. De qualquer maneira, é uma paciente que tem aqui um eletro bastante alterado, né? Então é um ritmo sinusal. Ela tem, em relação à onda P, ela tem uma morfologia de uma P bastante ampla, pensando numa possível sobrecarga de átrio direito, e uma P larga também, mostrando que já deve ter alguma miopatia atrial. Em D2 é uma onda P que ela tem um componente até bífido, que quando a gente olha em D3 inferior, ela faz um plus-minus, que no adulto seria um bloqueio interatrial de primeiro grau, né? Que denota aí uma doença que no adulto é mais fibrose, mas na criança denotaria uma miopatia atrial. Em relação ao QRS, o QRS dela é de uma amplitude impressionante. Ela tem QRS extremamente amplo em V1, uma R muito alto, que cresce para V2 e V3 e mantém um R alto em V5 e V6, com um S também em V5 e V6, com uma repolarização muito doente. Esse padrão é um padrão de sobrecarga biventricular.
Então, essa paciente ela tem uma sobrecarga de ventrículo direito, com um acometimento já, inclusive, miocárdico, que a gente vê um strain, uma alteração de repolarização secundária à sobrecarga de VD. E quando a gente passa para as derivações que ficam à esquerda, a gente também vê R muito amplo, com alteração de repolarização, denotando uma sobrecarga de ventrículo esquerdo, também com repercussão já miocárdica. E tem uma coisa que chama atenção para vocês, eu quero que vocês olhem nas derivações, que está aqui separada do lado direito. Então, quando a gente olha as derivações inferiores, repara que ele tem uma Q extremamente importante, que a gente chama da Q em adaga. É uma Q que esse primeiro vetor representa uma hipertrofia, né? Está amplo. Então, essa paciente provavelmente tem uma sobrecarga de VD, uma sobrecarga de VE, com acometimento atrial e uma hipertrofia septal, também essa paciente. Doutora Ioná, queria perguntar o que a senhora, com tudo isso que a doutora Mariana falou, o que a senhora pensaria até agora com essa história, com esse eletro? Acho que pela idade da paciente, né, esse aspecto é muito claro, né, do eletrocardiograma, que se trata de uma hipertrofia mesmo, né? Uma hipertrofia importante, biventricular e talvez biatrial, né? Porque a gente tem os componentes tanto do átrio direito como do átrio esquerdo. Também chama a atenção aqui essa arritmia sinusal, que é típico da criança, né, da adolescente, né, com a variação da frequência cardíaca com a respiração, né? Ela também ela mantém esse aspecto aí da arritmia sinusal. Eu pensaria como primeira hipótese numa cardiomiopatia hipertrófica, numa doença genética aí para essa paciente. Passa o eletro um pouquinho anterior, só para chamar a atenção em V1. Em V1, ela também tem, quando a gente olha aqui mais separado, a gente percebe que ela tem um padrão de QR. Isso também denota a possibilidade de doença de ventrículo direito, tá? Que a gente chama do só de Palhares. Então, mostrando que ela também tem comprometimento aqui de ventrículo direito. Pode passar o outro, por favor. Esse aqui do Brasil, né? E olha só o que é o pior. O pior é que parece que o ramo direito dela está claudicando, né? Que aqui ela ainda tem um ritmo sinusal, pegou V1, D1, a gente não consegue ver tão bem para ver se tem um desvio de eixo, mas o QRS dela está alargado, o que me faz pensar ainda nessa possibilidade de um bloqueio de ramo direito aqui também, já está cometendo o sistema de condução e começa a ficar fragmentado o QRS dela, né? Então, a gente vê lá em V1R, um mais R' e no final, no V5 e V6, um S e um S um pouco mais fragmentado. Eu acho que eu não tinha visto esse eletro antes, mas olha que bacana, o primeiro complexo dela, ela tem um QRS um pouco mais estreito. O segundo QRS dela é um mais alargado. Então, inclusive, ela está cometendo o sistema de condução e está fazendo um bloqueio de ramo direito aí intermitente dessa paciente, com QRS que está começando a estar mais fragmentado. Aí a gente pode dizer que ela está progredindo a doença, se a gente fizer um histórico? Eu acho que tem que ver, talvez até pelo esse acometimento, se ela tiver um acometimento aí de septo também, pensando que passando lá o ramo direito, que ele é suscetível a qualquer tipo de alteração, talvez um comprometimento também acometendo o septo, piorando aí um ramo direito, piorando o grau de bloqueio. Tem uma progressão, uma piora da doença. Sim, sim. E aqui sobrecarga também biventricular. E aqui algo mais recente que está tão amplo o QRS dessa criança que a gente mal consegue ver nas derivações colocadas, transformadas em PDF, a amplitude do QRS dela, né? Mas é um ritmo sinusal que tem acometimento biatrial, com bloqueio de ramo direito, com sobrecarga biventricular, com hipertrofia septal, fragmentando o QRS, pensando aí em realce, em possível área eletricamente inativa aqui para ela também. Então, com relação aos outros exames complementares, a radiografia de tórax da paciente foi feita no dia 9 de agosto desse ano, demonstrava um aumento da área cardíaca importante. No momento, qual hipótese você pensaria para essa paciente? Então, alternativa A, cardiopatia congênita, alternativa B, displasia ritmogênica do VD, alternativa C, cardiomiopatia hipertrófica, ou alternativa D, doenças de depósito.
Bom, queria saber de vocês, vamos fazer uma votação. Quem acha que até agora a gente pensaria em cardiopatia congênita? Erga a mão, por favor. Ninguém? Displasia ritmogênica do VD? Ninguém também? Cardiomiopatia hipertrófica? Quase todo mundo. E doenças de depósito? Ninguém também? Tá. Doutora Samira, queria comentar até agora a sua opinião. Nesse caso, hoje, realmente bem desafiador. Cardiopatia congênita, eu acho que não se enquadra muito, porque assim, não tem cianose, não tem comemorativos que possa dizer, mas não dá para a gente afastar completamente. A displasia ritmogênica, como a gente tem um sopro na ausculta em foco aórtico, isso sugere que ela possa ter uma hipertrofia basal, criando um gradiente ainda no sopro. Por isso que eu ficaria com a cardiopatia hipertrófica, né? Seria a hipótese. Mas, assim, ainda falta exames para a gente bater assim, uma hipótese mais... que realmente nos convença que seja, tá? Então, é uma hipótese uma cardiopatia hipertrófica. Não é assim, eu penso só nela. Precisaria de mais exames. Então, agora eu convido o Dr. Tito para comentar o ecocardiograma externo que a paciente trouxe em consulta, realizada na data de 28 de novembro do ano passado. Bom, boa tarde. Desculpa o pequeno atraso aqui na chegada. A gente tem um eco bastante alterado, a gente olhar pela idade da criança, né, mas a gente tem aqui uma aorta de 18 milímetros, que seria dentro do normal, um ato esquerdo já aumentado de 45 milímetros, com volume extremamente elevado de 60 ml, massa indexada do VE brutalmente aumentada também, mas o que mais chama atenção é uma fração de ejeção preservada e um septo de 45 milímetros em qualquer pessoa de qualquer idade. Esse septo está muito acima do normal. E a gente pensando em cardiomiopatia hipertrófica, que foi o que foi descrito aqui abaixo na conclusão, já seria um fator de risco altíssimo para esse paciente. Fico só curioso aqui, não está descrito o diâmetro sistólico do paciente, nem o diastólico, junto do diastólico, mas acho que deve ser uma cavidade bastante reduzida também, o que leva a uma série de sintomas por baixo débito, um volume circulante pequeno, um volume efetivo pequeno. Doutor Tito, eu queria perguntar uma dúvida. Essa questão dessa presença de corda falsa no VE muda alguma coisa? O que a gente geralmente pensa? O paciente que tem diagnóstico de cardiomiopatia hipertrófica tem uma série de alterações estruturais, além de SAM, aumento da espessura e fração de ejeção, aumento das cavidades. Existe um número razoavelmente aumentado de cordas musculares que passam pelo ventrículo de um lado para o outro. A gente consegue ver isso no eco, ainda mais ainda na ressor e na tomografia quando realizadas. Então, chama de corda falsa porque está numa posição diferente e muitas vezes essas cordas, essas bandas musculares vão até a região septal e podem causar gradientes ou até obstruções da via de saída um pouco maiores do que o normal. Esse gradiente também é muito alto, né, Tito? Ó, de 68 a 109, né, para uma criança de 10 anos. Para todo mundo era grande, viu, Gina? 68, 109. No que a gente fez posteriormente, ele é um pouquinho mais baixo. Varia muito, é importante dizer que é variável, por isso que eu não comentei dessa vez, ia falar depois. Mas está muito elevado, 68, 109, mesmo para uma criança, mesmo para um coração pequeno, ainda mais com uma cavidade pequena e com um septo desse tamanho. Bom, então, diante desse quadro clínico e dos exames já apresentados, qual seria o próximo exame a ser solicitado? Um novo eco, teste genético, ressonância magnética ou um Holter? Eu acho que essa pergunta aí, alguém votaria só na B? Só na C? A D alguém pediria nesse momento? Então, acho que a alternativa aí que são todas. Bom, então, com relação a mais alguns exames complementares, ela tinha um Holter também realizado externo em outubro, demonstrava um ritmo sinusal, um PR de 140, um bloqueio de ramo intermitente, raras extrasístoles ventriculares monomórficas, sem pausas. Em janeiro, ela repetiu mais um Holter, após a medicação que foi introduzida para ela, mantendo ritmo sinusal, com episódios de arritmia sinusal, uma frequência mínima de 42, média de 66, máxima de 129, sem nenhuma ectopia ventricular ou supraventricular, sem pausas e sem alteração de condução. Com relação a alguns exames laboratoriais também da paciente agora de agosto, tinha o que chamava mais atenção, né? Uma TGO de 31, uma TGP de 15, uma CPK de 94, um BNP de 9.500, com função renal preservada e eletrólitos também. Então, neste momento, qual seria a hipótese atual?
Alternativa A, cardiomiopatia hipertrófica. Alternativa B, doença de Fabry. Alternativa C, doença de Pompe. Ou alternativa D, doença de Danon. Bom, queria saber quem acha que seria a alternativa A. Todo mundo. Doença de Fabry, alguém pensaria? Doença de Pompe? Ou doença de Danon? Queria pedir para o Dr. Eury, o que o senhor acharia nesse momento aqui? Realmente, um diagnóstico diferencial deve ser bem extenso, né? É difícil a gente definir sem outros dados. Eu ficaria mais ali na hipertrófica mesmo. Por mais que pareça óbvio, né? Acho que talvez uma ressonância aí para dar mais detalhes, né? Eu acho que o caminho seria esse. Infelizmente, cintilografia não. Nesse caso, cintilografia não. Apesar do senhor saber muito bem, né? Que a aula brilhante que o senhor apresentou, que miocardiopatia hipertrófica pode dar isquemia por outras causas, não somente por obstrução coronariana. Nesse caso, uma criança de 10 anos, não tem outras alterações, eu acho que a gente não poderia ajudar nesse momento. Eu queria perguntar para a doutora Ioná, né, que a gente não é tão comum a gente ver doença de Pompe, doença de Danon, Fabry, o que a senhora poderia pensar dessas hipóteses? Então, a gente está falando de uma criança, né? Então, essas doenças, como a doença de Pompe, a doença de Danon, elas podem aparecer nessa faixa etária. Mas aí como que a gente faria o diagnóstico diferencial? Que poderia ser, né, Pompe ou Danon. Então, na doença de Pompe, o que chama a atenção é o aumento da CPK. E a gente viu que a CPK dessa criança é normal, então não tem, assim, um aumento tão importante. E, assim, o acometimento seria desde uma idade um pouco menor, né? Ela tem 10 anos agora, a gente não sabe quando exatamente que começou, né? Então, poderia até ser, mas o que faz o diagnóstico diferencial aí é a CPK que está normal. A doença de Danon, ela tem outras características, né? É uma doença de depósito e sempre está acompanhada com alterações do desenvolvimento intelectual. E aí a gente vê que essa criança, inclusive quando ela foi ao ambulatório, a gente prestou bem atenção nisso, é uma criança assim totalmente normal, assim, do seu desenvolvimento neuropsicomotor. Então isso já afastaria essa hipótese de doença de Danon. Nessa faixa etária de criança, a gente tem que pensar nessas outras doenças genéticas aí de depósito. Deixa eu até perguntar para você. Em relação à cardiopatia hipertrófica, que eu acho que é a hipótese da maioria, esse Holter não mostrar arritmia com septo de 45, não parece também um pouco anormal, né? Porque eu não sei que realmente não tenha muita fibrose, mas geralmente se esperaria no Holter mais arritmia nessa hipertrófica. Tem algumas coisas que me chamaram a atenção. Por exemplo, o aumento da área cardíaca dela no raio-x já chama a atenção. Que na hipertrófica a gente não costuma ver também um aumento tão grande. Essa alteração do eletro que a Mariana falou, que aumentou, que fez bloqueio de ramo direito, fragmentação, a gente também esperaria mais fibrose, e aí por essa parte também ter mais arritmia ventricular, que eu também achei interessante, ela não ter assim tanta arritmia ventricular, e também na história não ter nada falando assim, ela tinha as palpitações, mas ela nunca teve síncope, apesar do grande gradiente, então realmente essa cardiomiopatia hipertrófica nessa menina tem umas características diferentes do que a gente está acostumado a ver, e assim, bom para ela, né, que não tem essas... O Tito não falou nada sobre disfunção diastólica, vocês viram? Porque a sistólica ela não tem mais grande chance de ter diastólica, né? Tinha algum padrão restritivo? No nosso exame, que é o posterior, tem uma disfunção diastólica do tipo 1, mas tem um gradiente até um pouco bem mais reduzido do que esse. Nesse talvez não tenha colocado, que descreveram uma insuficiência mitral moderada, talvez fosse pior nesse momento, e aí acaba mascarando um pouco, mas com certeza tem função diastólica alterada, com certeza. Então, agora eu convido novamente o Dr. Tito para comentar o ecocardiograma que a paciente fez aqui no serviço. Bom, a primeira imagem, desculpa que na hora da formatação ficou um pouquinho menor do que a gente está acostumado a apresentar, mas dá para a gente ver bem aqui. Primeira imagem, paraesternal eixo longo, então parede posterior, ventrículo esquerdo, a cavidade dele é apenas essa região aqui, válvula aórtica, válvula mitral e o átrio esquerdo. O ventrículo direito nessa posição fica restrito apenas esse triângulozinho aqui acima. Então, esse aqui é o septo
porção, o septo, a parte anteroseptal do ventrículo esquerdo. Extremamente aumentada, para quem acompanha aqui os casos, a gente vê que raramente a gente vê um caso próximo dessa espessura, desse tamanho. Avaliando pelo Doppler, tem alguns pontos importantes. Um refluxo mitral não me parece moderado, que foi um refluxo discreto. Existe uma aceleração na via de saída, sim, próximo e abaixo do folheto mitral, então começa no subvalvar e vai por toda a via de saída. E esses pontinhos coloridos aqui no septo mostram, a gente consegue avaliar uma neoangiogênese, quer dizer, digamos, um hiperdesenvolvimento dos vasos dentro dessa musculatura. Tirando um pouquinho a ideia de que a coronária irriga apenas na sístole, então a gente vê fluxo tanto na sístole quanto na diástole nessas posições. Não são pequenos, são grandes vasos, não sei como a ressonância mostrou isso, a gente pode ver depois. E aqui esquematizando os fluxos tanto em sístole quanto em diástole dessa região, junto dessa hipertrofia brutal. Fazendo um eixo curto agora, eu tenho um eixo curto do ventrículo esquerdo aqui abaixo, o ventrículo direito absolutamente velado. Nessa posição, nesse corte, o ventrículo direito tem uma hipertrofia, um aumento da espessura também significativo. Fazendo um pouco mais alto, mais próximo da via de saída, mais próximo da válvula aórtica, que está aqui no meio da tela, a gente tem a válvula tricúspide, a válvula aórtica, e a via de saída do ventrículo direito, nessa posição, não tem nenhuma obstrução e nenhuma aceleração com Doppler. Então, apesar dele ter um aumento da espessura, parece que é bem citado, ou bem localizado no ápice do ventrículo direito. Mais uma vez o eixo curto com a válvula mitral aqui nessa posição, a gente consegue ver o SAM, né, esquematizado pelo menos visualmente, e um aumento bastante importante do septo, de todo o septo. Outra vez aquela neoangiogênese, tanto na sístole quanto na diástole, mostrando os fluxos, um padrão bifásico. Algumas pessoas descrevem, por exemplo, em Fabry, esse padrão difásico, mas pode acontecer em outras doenças, principalmente nessas que têm uma hipertrofia muito significativa, então dá para ver muito bem que mais próximo do subendocárdico está mais branquinho e para cá está mais escuro. Avaliação da fração de ejeção absolutamente normal, e é mais um exemplo que dá para a gente mostrar que função sistólica não tem uma relação tão direta com a fração de ejeção. Apesar da fração de ejeção ser normal, com certeza tem alteração da função sistólica por causa dessa hipertrofia, uma alteração do strain e um volume sistólico também bastante reduzido. Com Doppler, mais uma vez, em 4 câmaras, aqui o VE, aqui o VD. Aqui sim, uma hipertrofia brutal da parte apical do ventrículo direito. Dá para ver muito bem também uma alteração de contratilidade. O segmento basal do ventrículo direito contrai muito bem e daqui para baixo, absolutamente alterado. Uma contratilidade bem reduzida. Então, parece uma doença que acomete bem o septo e faz um formato de âncora, um pouco na parede lateral e um pouco no VD também, o anchor sign. Aceleração na via de saída, mais uma vez. E a tricúspide, um refluxo mínimo, a gente não conseguiu pegar nem PSAP, e nessa posição também dá para avaliar a hipertrofia significativa do ventrículo direito. Fazendo o subcostal, onde a primeira visão é o ventrículo direito, logo abaixo o ventrículo esquerdo, praticamente sem cavidade do VD, uma hipertrofia bastante aumentada até o ápice do VE. Aqui sim a gente consegue delimitar bem aonde é o VD e o VE, tem uma linha para cá. Lembrando que esse septo foi medido agora nesse eco e deu 31, então não chega naqueles 45, talvez tenham incluído o ventrículo direito, mas a ressonância com pausão ele já pode mostrar para a gente se tem aumento ou não e o quanto. Inclinando um pouquinho, mais uma vez a hipertrofia brutal, e agora a gente vai para os gradientes. Os gradientes a gente encontrou um pouco menos do que o pessoal tinha encontrado lá, então um gradiente sem Valsalva, ele batia em torno de 19 a 20, não tinha um gradiente tão elevado, principalmente na região médio apical, ele tinha 2 locais de gradiente, então um na região médio apical, que batia mais ou menos 12, 14, sem nenhuma significância aparente, um pouco mais para a via de saída, que é esse um pouco mais branquinho aqui no meio, esse sim batia 18, quase 20, e um pouco maior na via de saída, que seria o terceiro gradiente, esse sim da via de saída, não os outros 2 médio ventriculares, que chegava em Valsalva em torno de 40, mas a gente não conseguiu nenhum gradiente semelhante ao anterior. Então, uma hipertrofia muito importante, biventricular, pega dos ápices para a parede lateral e do septo do ventrículo esquerdo. A gente tem uma neoangiogênese bastante difusa nesse caso, não é algo comum, com 3 gradientes, 2 médio ventriculares em posições diferentes e um na via de saída, que o máximo chega em torno de 40. Só isso. Queria fazer uma pergunta, é uma curiosidade mesmo, doutor Tito. O maior aumento de espessura de algum exame de algum paciente daqui que o senhor já fez, qual foi
E principalmente em criança, assim. Varia muito da ressonância para o eco. Quanto mais hipertrofia a gente tem do ventrículo direito, atrapalha um pouquinho a medida do eco. Mas fica semelhante. A maior espessura que eu vi foi de 35 milímetros. Eu nunca tinha visto maior, medindo realmente só o septo de alguém que tem uma janela razoável, mais do que 35 eu nunca tinha visto. Bom, agora então convido o Dr. Paulo para comentar com relação à ressonância. Bom, boa tarde com todos, como sempre um prazer. Eu queria começar falando o que vocês devem cobrar. Alguém que vocês pediram uma ressonância na investigação desse paciente, vocês que devem cobrar no laudo, porque essas informações não podem faltar no laudo, tá? Informações diagnósticas, informações prognósticas e informações em relação a obstruções de via de saída. Isso não pode faltar em uma investigação de CMH na ressonância magnética. Vou tentar responder essas dúvidas. Então, aqui, essas imagens iniciais, vejam como já esse aumento de espessura expressivo do septo e do ventrículo direito no ápex já chama muito atenção. A gente não vê outros comemorativos extracardíacos que chamam a atenção, adenomegalias, etc. E também a gente não vê coisas pensando em uma descompensação clínica, que reflete muito a condição clínica do paciente. Não tem derrames, não tem nada que chama atenção. Então, vejam só, essa é uma imagem estática do que eu mostrei para vocês enxergarem realmente o aumento expressivo de todo o septo interventricular, ele envolve a porção apical, e realmente, como o Tito falou, a cavidade do ventrículo direito está muito comprometida. Essas são as imagens de cine. Então, esse é um cine 2 câmeras e esse do lado direito um cine 4 câmeras. Imagens muito lindas, muito alteradas também. A gente não costuma ver gradiente de aceleração no 2 câmeras. Vocês veem essa imagem preta, os prótons giram com uma velocidade tão aumentada que a imagem não tem sinal e fica preta na ressonância magnética. Isso desencadeia essa imagem, demonstrando assim a aceleração e obstrução na via de saída do ventrículo esquerdo em repouso. Vocês veem que o mecanismo é duplo aqui, como o Tito mostrou. Pelo aumento da espessura do septo, a cavidade e a via de saída fica reduzida, e esse deslocamento do folheto anterior mitral que causa, sim, essa aceleração de fluxo. A cavidade do ventrículo direito é diminuída, eu vou mostrar com os volumes para vocês olharem. E aqui o Dr. Paulo ele tinha me perguntado qual é a distância entre o plano da tricúspide até a ponta, e são 3,5 centímetros. Tá? Isso vai ser um dado importante que vocês vão ver mais na frente, mas é assim que a gente define. Interessantemente, vejam como as outras paredes não são acometidas, tá? E a gente não vê alteração segmentar na contratilidade, e obviamente os segmentos hipertrofiados têm restrição diastólica no enchimento, né? Vejam aqui, o Bruno, uma imagem que ele gosta muito, é enxergar o primeiro ramo septal da artéria descendente anterior, um alvo muito importante quando a gente fala em relação à ablação do septo. Esse é incrivelmente um ramo septal com uma espessura, uma relevância na sua luz. Vejam como é visto, inclusive pela ressonância magnética, a gente conseguiu medir a distância entre a cavidade e a espessura até o primeiro ramo septal, que são 4 milímetros. Então, é uma informação que também a caracterização morfofuncional da ressonância consegue enxergar, e o jato já começa a acelerar logo após a subvalvar. São 14 milímetros que já tem essa imagem de aceleração de fluxo. A espessura máxima pela ressonância magnética cardíaca acabou sendo parecida com as medidas do Tito, digamos a 33, então temos uma variabilidade interobservador quase literária, né, muito boa entre ambos os métodos. E eu queria mostrar informações prognósticas que sempre têm que ser vistas e cobradas. Aqui é uma imagem na porção apical, o ápex. Vocês veem esse deslocamento discinético na ponta, que caracteriza um aneurisma na porção apical. É uma imagem muito pequena, muitas vezes o eco não consegue ter uma janela para enxergar essa alteração, mas justamente essa avaliação multimodal acaba sendo interessante nesses pacientes, não só para entender umas características fenotípicas, sino também informações prognósticas. Então, vejam só a cavidade do ventrículo direito. Se vocês compararem o volume indexado, aqui trocou, tá?
115 diastólico final do VE com 72 indexado. Então, vocês veem que é quase que o dobro a cavidade do ventrículo esquerdo, então uma cavidade realmente reduzida, as frações de ejeção preservada e uma massa totalmente aumentada, aqui 244 gramas para esse coração. Vejam aqui de novo o primeiro ramo septal, que o Bruno gosta de ver ele com mais detalhe, tá? E aqui o cine eixo curto, aqui é onde a gente faz a análise da fração de ejeção, tá? Que não é nada mais que uma diferença entre volume sistólico e diastólico. Vejam como o aparecimento da cavidade do ventrículo direito só acontece nos cortes de baixo, porque até agora, ali em cima, a gente só vê discretamente o ventrículo esquerdo, demonstrando assim o grau de repercussão desse aumento de espessura no acometimento biventricular. E vejam só essa imagem muito interessante, na via de saída, já na base, vejam como além de a gente enxergar essa imagem preta de aceleração na via de saída do VE, a gente vê também um jato na via de saída do ventrículo direito, embora não tenha sido documentado um gradiente significativo. Mas vejam como a gente consegue enxergar que essa cavidade reduzida, uma hipertrofia que envolve também a crista supraventricular, acaba causando uma imagem de aceleração de fluxo, tá? Essa outra imagem muito linda, muito interessante, essa é uma imagem de perfusão, que a gente tirou uma foto no enchimento das coronárias desse músculo. Então, vejam só como os ramos septais são tão desenvolvidos para ter uma irrigação em tanto músculo, que acabam sendo documentados, inclusive nas imagens de perfusão miocárdica. Então, uma imagem bem atípica, mas simbolizando a gravidade dessa espessura miocárdica, que vocês conseguem apreciar melhor aqui. Imagem colorida para a gente enxergar melhor, onde fica preto, a gente observa com muito mais detalhe esse jato de aceleração envolvendo na via de saída do ventrículo esquerdo e a cavidade comprometida também. A imagem de perfusão, é interessante fazer essa imagem, Iona falou, dependendo da faixa etária, tem que pensar em diagnósticos diferenciais, em crianças muito mais pequenininhas, inclusive quando tem esse acometimento tão grande, tem que pensar em tumores, rabdomioma, e essa imagem uma característica que ajuda a diferenciar esse tipo de doença. No caso, a gente vê que tudo isso que a gente viu em hipossinal no cine é músculo, então isso confirma que tudo isso se trata de aumento da espessura. Tem um outro fator importante na imagem de edema, que enxerga a retenção de líquido no miocárdio. Vejam com um mapa colorido como a gente consegue enxergar esse hipersinal acompanhando os segmentos da espessura miocárdica. Isso já tem trabalhos mostrando um pior desfecho arrítmico. É engraçado que o Holter não mostra isso, mas o exame é totalmente alterado e vai mostrando informações que até agora são prognósticas. A massa da fibrose, depois a gente injetar o contraste, ele mostra bastante fibrose miocárdica de padrão não coronariano. Vocês veem que tem essas áreas de tênue realce tardio envolvendo os segmentos com mais espessura, septo interventricular, uma massa de 19% em relação ao miocárdio normal, e não só fica restrito no septo, ela envolve também o ventrículo direito. Então, é realmente um exame muito alterado, com vários critérios de pior prognóstico, e vários critérios, inclusive pelo volume, fração, presença do realce tardio extensa, valores do mapa que já demonstram alteração no interstício do músculo, demonstrando uma face evoluída da doença. E muito interessante lembrar, em população pediátrica, com esse parâmetro de aumento da espessura, sempre extrapolar pela idade o desvio padrão. Acima de 2 desvio padrão, já acaba sendo um definidor de aumento da espessura. Uma diretriz focada em avaliação de pacientes com hipertrofia, justamente dessa população, eles inclusive salientam a importância de colocar 2,5 como valor de referência. Só para vocês entenderem, uma espessura de 15 em uma criança seria 6 desvio padrão. Então, obviamente, os valores de espessura desse coração já é fácil definir que está alterado, nem precisa fazer o desvio padrão, né? E que, lembrando os outros fenótipos, fenocópias, né, doenças que se apresentam fenotipicamente com aumento da espessura, mas podem ser outras doenças, a doutora Iona citou perfeitamente,
A ressonância ajuda também a diferenciação desse tipo de doenças. Obviamente, o teste genético acaba sendo uma coisa interessante, e também de tumores, como a ressonância mostrou. Então, no final das contas, o que a ressonância trouxe para vocês? A avaliação diagnóstica, um aumento assimétrico da espessura miocárdica envolvendo todo o septo, pegando inclusive o ventrículo direito, sugerem um fenótipo de cardiomiopatia hipertrófica. Avaliações prognósticas têm uma espessura de 33, tem um aneurisma no ápice do ventrículo esquerdo, tem extensa fibrose miocárdica, tem focos de hipersinal e ainda tem sinais de gradiente pressórico no ventrículo esquerdo, discretamente no ventrículo direito. Então, tudo isso fechando as informações que vão ser muito relevantes na discussão diagnóstica, prognóstica e de segmento do nosso paciente. Obrigado. Bom, então, com relação à evolução do quadro clínico da paciente, ela, em última consulta, mantinha o mesmo quadro de dispneia classe funcional 2, os episódios de precardialgia e palpitações aos esforços. Foi tentada realizar uma substituição do atenolol de 25 mg de 12 em 12, que ela fazia uso, por metoprolol 50 mg de 12 em 12, porém com uma dificuldade pela indisponibilidade da medicação lá na cidade de origem. Foi orientada também quanto à restrição de atividades físicas e solicitado o teste genético. Com relação ao exame físico, mantinha-se o mesmo exame da última consulta. Então, o resumo do caso: uma paciente feminina, 10 anos de idade, com cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva, sem história familiar de morte súbita, sem episódios prévios de síncope ou de TVNS, porém, agora com os exames com a presença do aneurisma do ventrículo esquerdo, espessura septal acima de 30 e a área de realce tardio maior do que 15%. No momento, então, com relação a todos os dados que temos agora, a paciente teria a indicação de transplante cardíaco? Sim ou não? Queria pedir para a doutora Ioná comentar o que a senhora acha dessa pergunta. Bom, aqui existem vários aspectos, né, a serem considerados. Pelas diretrizes, né, ela teria indicação, talvez, da discussão da colocação de um desfibrilador antes do transplante cardíaco, né, como profilaxia primária. Ocorre, entretanto, assim, que essa menina tem 10 anos, existe toda uma dificuldade anatômica, que depois o Dr. Paulo vai discorrer, né? Eu acredito que talvez o transplante fosse a solução ideal para essa paciente, né? Só que aí existem os critérios sociais para isso. Então, ela não mora no Brasil, eu não sei exatamente qual cidade que ela mora lá na Bolívia, se é perto de algum centro ou não, mas, obviamente, para ela ter chegado até aqui, ela não teria as condições, nem para acompanhar um desfibrilador e também para acompanhar uma paciente transplantada. Acho que exigiria realmente a mudança dessa família aqui para o Brasil, com todas as consequências, né? Tanto o CDI como o transplante, acho que seriam duas opções plausíveis, mas pensando no futuro dessa menina, eu acho que o transplante seria o melhor. Aqui a gente, infelizmente, não tem ninguém da equipe aqui, mas existe essa barreira social aí, internacional, né, para optar pelo transplante para essa menina. Só para comentar, né, que essa é uma paciente que, como a gente comentou na história, a família inteira é da Bolívia, né, então, assim, a mãe até disse para nós que ela queria voltar para não perder emprego, então, teoricamente, a gente sabe que ela quer voltar, né, então não teria essa opção de ficar aqui no Brasil, não tem familiares e tudo mais. Até para essa pergunta e para as próximas duas que vão vir, acho que é extremamente importante a gente considerar essa questão social, né. Queria saber se alguém queria dar alguma opinião, o que a doutora Samira... Realmente é uma paciente que eu acho que caminharia para um transplante. Claro que nesse momento não seria indicação, porque ela está em classe funcional 2, então ela não preenche os critérios de já ser uma candidata mais assim, precoce para o transplante, né? Então ela entraria numa fila. Então teria que ter todo esse acompanhamento. Eu acho que pelas condições sociais não dá. Mas ela seria uma paciente para transplante, mas no momento ela não seria prioridade. E até a gente gostaria de ouvir o Dr. Bruno Valdigi, né?
que ele está aqui por causa da questão da ablação, né? Se existiria possibilidade de ablação para essa menina. A gente estava debatendo isso, a gente debateu isso até um pouco antes. Tudo é possível. O problema da ablação, não sei se vocês conseguem voltar alguns slides para aquelas imagens que o Paulo mostrou, acho que uns 5 slides para trás. E aí, pronto, essa aí, pode ser essa aí também. O que a gente faz é criar uma capa de fibrose. Na verdade, a gente vai tentar criar essa capa entrando com um catéter e queimando o endocárdio da região onde tem aceleração de fluxo, que o Tito mostrou ali. E a impressão que dá é que esse septo é basicamente esférico, na falta de uma definição melhor. Então, vai ser uma ablação bem extensa. A gente tinha discutido, depois eu vou querer ter a opinião do Dr. Paulo, que assim, apesar do VD não ser uma cavidade muito amistosa para a entrada do catéter aí, uma estratégia mais antiga que funciona em alguns casos, não são raros os casos, isso se usou muito, é a estimulação criando uma dissincronia, estimular a ponta criando uma dissincronia, pensando em alívio de gradiente, debates diferentes. Isso aí poderia ser feito com marca-passo, por exemplo. A ablação em si é possível, só que você tem também um edema, um aumento paradoxal do gradiente no intraoperatório. E ela já deve ter uma disfunção diastólica bem considerável. A gente vai adicionar uma piora desse gradiente num septo que basicamente ocupa todas as cavidades direita e esquerda, sem ter certeza do que a gente vai estar oferecendo, porque ela já tem muita fibrose nessa região. Basicamente uma outra coisa que o Paulo mostrou desse ramo septal, eu não sei o impacto que uma lesão térmica em cima desse ramo septal pode fazer, de fazer um hematoma intramural, alguma coisa assim, porque é uma coisa, é músculo, foge muito da anatomia habitual e é uma paciente que está com uma limitação, ela é uma paciente bem grave. Então, assim, eu tenderia mais a pensar, se a gente fosse aliviar isso, pensar em alguma estratégia de colocação, talvez do desfibrilador ou do marca-passo para tentar estimular da ponta para a base, para criar essa dissincronia. Isso pode gerar um alívio. E eu vou pular as questões técnicas, que aí o Dr. Paulo vai conseguir falar melhor do que eu. Claro, é um caso que não é um caso fácil, mas talvez o uso da estratégia de prevenção de morte súbita até ela crescer um pouquinho mais com um dispositivo, acho que eu ficaria mais confortável. Não sei se ela agora está se o pior momento dela agora é o que está sendo causado pelo gradiente. Bom, então, outro questionamento que a gente queria trazer é se a paciente teria indicação do implante de CDI. Então, aqui eu queria ouvir o Dr. Paulo para dar opinião sobre esse caso. Bom, obrigado pelo convite. É um caso assim que mostra uma certa limitação da medicina, apesar de todo o desenvolvimento, né? Mas eu acho o seguinte, quer dizer, é lógico que essa criança, ela preenche o critério de prevenção atual de morte súbita em cardiomiopatia hipertrófica, que é o septo maior que 30, e agora a ressonância, deixa eu ver, desculpa. Então, ela tem indicação, ela tem alguns detalhes técnicos, né? Primeiro, já ser criança, hoje em dia não tem eletrodo para criança, mas então criança, às vezes a gente é um pouco mais conservador. Agora, ela tem já um problema técnico, então esse eletrodo que é de adulto, não é de criança, ele tem um coil que é em geral em torno de 4 centímetros. Você vê que tem a cavidade 3,5 centímetros, segundo o Paul. Aí, isso aí já o coil pode ficar na tricúspide, que aumenta a incidência de a tricúspide grudar no coil, já pode não funcionar direito, insuficiência tricúspide, importante ou não, numa cavidade muito pequena. Poderia até tentar. Então, a segunda opção é usar esse mesmo eletrodo no saco pericárdico, né, que é talvez o mais provável. Na minha opinião, eu não tentaria dentro do VD, porque é muito curto, vai atrapalhar a tricúspide, você vai causar uma iatrogenia. Então, colocar no saco pericárdico. Agora, o que eu queria mostrar naquela imagem é que a massa de músculo, você tem um risco muito grande de
Você, logicamente, tem que induzir a fibrilação para ver se o aparelho vai funcionar. Então, principalmente que você vai colocar numa posição não típica, clássica de ponta do VD. Aí você induz a fibrilação e não consegue reverter, porque só tem músculo. Tá entendendo? É muito músculo e isso é um dos riscos. Isso ocorre até em adultos, isso aí tem descrito, que você não consegue, não coloca o CDI, porque você induz, ele não consegue cortar a arritmia, tem que ser choque mais externo, mais violento, daí o doente acaba ficando sem CDI. Então, essa é a limitação. Agora, logicamente, ela tem indicação. A decisão de até ficar lá na Bolívia, você pode arriscar um pouco a sorte, né? Não levar nenhum choque inapropriado ou apropriado. E ela mudar para lá. Isso aí eu não pesaria muito. O problema vai ser, e na Bolívia, lógico, tem colegas que vão saber regular o CDI, isso aí eu acho que não seria um grande problema. O problema é esse risco de uma pessoa que eu conhecia a menina. Era uma menina normal, quer dizer, transplante, eu acho que agora que ela tem as queixas, mas ela tem uma vida relativamente normal. O Holter não tem arritmia. Eu fiquei muito pensando, assim, ouvi várias opiniões de eventualmente até seguir a menina, esse crescimento ela seguindo, mas isso, lógico que é um absurdo pela limitação da medicina. Se tivesse um eletrodo, ela fosse um pouco melhor anatomicamente, você coloca o CDI, tudo bem, fica tranquilo. Mas ela tem essa limitação e tem o risco do CDI não agir nessa massa muscular. Não existe mais o PET, não fabricam mais. Então você faz epicárdico, porque você pega esse eletrodo e coloca no saco pericárdico. O doutor Renato, como Arnone, a Cecília mostrou o caso para ele, ele coloca, outro dia o Paulo Henrique Paulista, ele colocou num adulto, mas, por exemplo, foi o primeiro em adulto colocado aqui no Dante, o primeiro que eu vi também, que funcionou. Você tem que testar, funcionou, mas não é o caso. O problema é muito músculo, né? São cavidades virtuais. Por isso, o Bruno, você tocou no marca-passo, né? Como é que você vai sincronizar isso daí com essa cavidade que para mim é praticamente virtual, né? Então usar a função marca-passo, isso aí eu não pensaria, e se você colocar o eletrodo lá, talvez não vai colocar outro eletrodo no ato, eu não sei se eu faria isso, tá entendendo? Para tentar cair gradiente. E é uma pergunta técnica, aqueles eletrodos que são um eletrodo único, com sensor trial, você acha que funcionaria nesse caso? DX, por exemplo. Para colocar endocavitário? Isso. Não, então o problema é o cóio. Não, funcionaria. É porque é um caso tão atípico que a gente está meio que extrapolando estratégias. Não. Que esse seria um eletrodo atrial único. Eu acho que tem que medir, bom, você já mediu 3,5, né? Também perguntei para o Tito isso. Então, daí você vai ver o cóio, seguramente são 4 centímetros, tá entendendo? Mas pode deixar, e essa decisão aí, deixar na tricúspide, ou tentar o cóio, mesmo colocar o CDI, tem que ser compartilhada com a família. Porque uma coisa ela é morrer de morte súbita, que foi da doença. Outra coisa é você pega que faz uma iatrogenia, ela nem volta para Bolívia, tá entendendo? Tem que pesar isso e a família tem que estar consciente. Agora, a indicação do CDI, todo mundo quer colocar, mas tem que ver isso aí e discutir bem com a família. Bom, nós estamos com a presença da doutora Márcia, do transplante pediátrico. Eu queria pedir a opinião dela, por favor.
Obrigada. Na verdade, eu ouvi esse caso, não conheço totalmente, eu sei que é uma miocardiopatia hipertrófica, né? Mas só para falar um pouquinho com essa questão da barreira social que foi dita, nós temos uma criança que foi uma miocardiopatia dilatada, que veio da Bolívia, nestas mesmas condições, e eu precisei fazer uma carta para o CFM, a gente solicitou uma autorização, e essa criança foi transplantada aqui no Dante, já está com 3 anos de transplante, ótima, simplesmente ótima. A gente tinha muitas dúvidas se a família ia dar conta de fazer todo o segmento, o tratamento. Então, no primeiro ano pós-transplante, eles ficaram... a gente fazia consultas periódicas, assim, 2 vezes na semana, depois de 15 em 15, assim foi. Obviamente, uma época vinha pai, ficava o pai, outra época vinha a mãe, né? E eles... Deu super certo, assim, né? Não dá para a gente dizer que com esse caso especificamente vai acontecer a mesma coisa, mas se o transplante, de repente, for a única solução, é uma coisa a se conversar, dependendo, obviamente, muito das condições da família e o que a família entende que é uma vida principalmente no primeiro ano, muito restrita, e é extremamente necessário essa parceria deles com a gente em relação às consultas, ao tratamento empregado. Mas nós tivemos um caso assim e a gente conseguiu passar por essa barreira social, só para vocês saberem. Nesse caso, como ela tem risco de morte súbita, a classe funcional poderia não ser levada em consideração mais o risco, porque geralmente vocês dão prioridade para a classe funcional 3, 4, né? Como ela está em classe funcional 2, mas ela é uma paciente que está em 2, mas pode ter uma morte súbita, ela poderia ser caminhada mais precocemente na fila? Na verdade, o status é que a gente vai por status, né? Quando você tem que considerar, por exemplo, arritmias refratárias ou risco de morte súbita, é classe funcional 1. Indicação classe 1A para TX. Então, ela entra na fila e é listada, ok. Agora, a questão do tempo de espera é que é mais demorado, porque dependendo do tipo sanguíneo, por exemplo, né, é 1 a 2 anos de espera. Já até facilita, né? Fica mais fácil. Alguém tinha alguma pergunta? Levando em consideração assim que a gente está num caso bem atípico, uma paciente de jovem, menor que 18 anos, teria algum benefício de tentar Mavocantem, com opinião do especialista? Isso seria totalmente off-label, né? Porque é acima de 18 anos, né? Que a gente... Agora, como esse caso é um caso totalmente fora do que a gente está acostumado, poderia ser uma alternativa. Aliás, uma outra coisa que não foi falado seria a miectomia cirúrgica, né? Até agora ninguém falou da miectomia cirúrgica. O que seria de contraindicação para essa menina fazer uma miectomia cirúrgica? Só um ponto. É que aí a gente volta naquele debate do gradiente. A miectomia cirúrgica, a alcoolização, a ablação de septo, o foco é alívio de gradiente. Não sei se... Até, claro, eu estaria super entusiasmado de criar uma cavidade para ela, que ela não tem cavidade nenhuma, pensa. Só que esses pacientes acabam que também sofrem de restrição diastólica. Fazendo um paralelo muito mal comparado com o Stitch, seria mais ou menos isso. O paciente ganha cavidade, mas é uma cavidade que não é tão bem usada. Por outro lado, provavelmente é o mais clássico, eu acho que para alívio de gradiente ia ser perfeito. Só que a gente volta a cair no debate da morte súbita, né? Mas acho que o gradiente não estava tão alto, né, desse que o Tito fez agora. Pelo menos acho que foi 40 mas ao máximo, se fizesse, né? a miectomia, você poderia ter um pouquinho mais de espaço para, por exemplo, colocar o cóio, que era aquela dificuldade do espaço de colocar Mas você fala miectomia direita, você fala? Porque vai entrar pelo cóio, vai ficar no lado direito, as câmeras direitas. Isso, não existe Isso a gente, pelo menos assim, não teve, nem tem algum caso, Bruno, de direita, não, que eu saiba sempre à esquerda, né, do septo. O único caso que eu vi o Dr. Paulo Chacuri entrar, tem uns 7, 8 anos, foi direita e esquerda, que era um paciente com gradiente biventricular. Tinha um septo de 34 ou 35. Ele tentou ablação, não teve uma resposta boa e aí ele cortou pela direita e pela esquerda. Eu vi um caso. Não sei se existe um padrão. Eu acho que essa paciente tem muita disfunção diastólica. Eu acho que era uma cirurgia de risco também. Então, acho que ela é preferível, de repente, manter ela numa fila de transplante do que correr o risco cirúrgico dela. Cavidade pequena, idade pequena, no jovem... Acho muito arriscado, né? Também a literatura não mostra muito, né? Não sei.
Bom, acho que o objetivo da discussão era essa, né? A gente teve vários assuntos aí para tratar, familiares vão vir essa semana, e aí a gente vai fazer mais uma reunião com a equipe para a gente definir, de fato, junto com a família, né, qual seria a melhor estratégia, né? Mas acho que foi bem rico, mas a questão social é algo que chama bastante atenção nesse caso, né? Então, eu queria convidar a doutora Sara para fazer uma revisão breve sobre o assunto. Boa tarde, meu nome é Sara, sou residente da casa e vou fazer uma breve revisão sobre a indicação de CDI na cardiomiopatia hipertrófica em crianças e adolescentes. Diferente dos adultos, as crianças, a principal etiologia nas crianças de cardiomiopatia hipertrófica são os erros inatos de metabolismo e diversas síndromes. E elas possuem um risco aumentado muito grande no primeiro ano. Entre 8 e 16 anos, essas crianças têm têm um maior risco de arritmias fatais e de morte súbita, e por isso foram desenvolvidas duas calculadoras de risco. A primeira, europeia, que é o HCM Risk Kids, e a PRIMACE, que era a norte-americana. Então, é importante o diagnóstico preciso e específico dessa etiologia a fim de um tratamento direcionado. Como, por exemplo, a gente tem a reposição enzimática na doença de Danon, na doença de Pompe, e a terapia gênica específica na cardiopatia hipertrófica sarcomérica. Enquanto a incidência da cardiomiopatia hipertrófica na população geral, levando em consideração 122 países, 90% da população, a gente tem uma incidência de 1 para 500 pacientes acometidos, chegando a 1 para 200 com genótipo positivo. Já nas crianças, a gente tem uma incidência de 0,4 a 0,47 para cada 100 crianças, sendo que a incidência é muito maior no primeiro ano de vida, sendo ela a primeira cardiomiopatia diagnosticada, tendo uma incidência 3 vezes maiores que outras faixas etárias. Então, e no lactente, outro fato curioso é que ela não tem muita relação com a história familiar positiva e com a detecção de variantes sarcoméricas patológicas. Segundo esse estudo publicado no Circulation, a gente pode observar a barra preta, né, que é essa barra aqui, que mostra a incidência de morte súbita em crianças com cardiomiopatia hipertrófica. Essa barra vai decaindo ao longo do tempo e é muito maior em crianças com 5 a 15 anos de idade. Um estudo sueco também mostrou que, principalmente entre 8 e 16 anos, essa incidência é muito maior. A incidência de arritmias nessas crianças varia de 1,2 pacientes para cada 100. Então, na história nacional da cardiomiopatia hipertrófica, a mortalidade anual das crianças com cardiomiopatia hipertrófica é maior do que nos adultos. E metade dessas crianças que vão ser acometidas de morte súbita são assintomáticas. A morte súbita é a principal causa de óbito nessas crianças, que têm o fenótipo da cardiomiopatia hipertrófica, sobretudo adolescentes e adultos jovens, e em menor frequência os adultos, podendo acontecer em pacientes previamente ígitos. Então, existe sim uma associação positiva da idade com o risco de morte súbita, mostrando uma penetrância muito maior nos adolescentes. Aqui uma breve abordagem diagnóstica, eu vou pular por conta do tempo. Na história natural, a gente pode ter, da cardiomiopatia hipertrófica, 46% dos pacientes vão ter evolução benigna, 43% vão progredir para IC, 17% para fibrilação atrial e 6% para arritmia ventricular e morte súbita. Então, diante de um paciente com cardiomiopatia hipertrófica, a gente deve avaliar a estratificação do risco. Pela diretriz brasileira, o implante de CDI fica indicado para pacientes com menor ou igual a 40 anos, com pelo menos um dos seguintes fatores: síncopes inexplicadas, excluindo-se a vasovagal, obstrução do ventrículo esquerdo, acentuada hipertrofia do ventrículo esquerdo, história familiar de morte súbita, aneurisma apical e queda de fração da ejeção para menor que 50%. Então, se tiver uma TV sustentada, um FV, diante de uma morte súbita abortada, em nível de evidência 1, se não, vai ser procurado um dos seguintes fatores de risco, que eu citei anteriormente: síncope, hipertrofia maciça do ventrículo esquerdo, história familiar de morte súbita, aneurisma apical, fração de ejeção menor que 50%,
que seria a indicação 2A. Caso ausente, a presença de TVNS em pacientes, particularmente com idade menor que 48 anos, é indicação 2A de CDI. Como as crianças precisam de uma avaliação diferenciada, foram criadas 2 calculadoras de risco específico para esse grupo etário, que é a HCM Risk Kits, que é uma calculadora que é preconizada na diretriz europeia, que leva em conta, além da idade, gênero, a espessura do ventrículo esquerdo, o diâmetro do átrio esquerdo, o gradiente de saída, história de síncope e TVNS. E nessa calculadora, a nossa paciente pontua 6,8, que seria um risco alto. A gente tem a outra calculadora, que é a PRMACE, que é a calculadora norte-americana, sendo que a nossa paciente pontua 18,23, 18,25, que seria um risco aumentado. O que diferencia uma calculadora da outra é que a HCM vai considerar o gênero, vai considerar também o diâmetro do átrio esquerdo, vai excluir crianças com menos de 1 ano, considerando até 16, e a PRMACE vai considerar o genótipo, o peso e vai levar em consideração uma idade até 18 anos. Então, as crianças são mais propensas a ter cardiomiopatia hipertrófica por erros inatos de metabolismo ou síndromes do que os adultos, e elas possuem um risco muito maior de morte ou transplante cardíaco no primeiro ano. Os lactentes têm um risco aumentado de mortalidade e de diagnóstico de erros inatos do metabolismo ou síndromes. No entanto, aqueles lactentes que sobrevivem após 1 ano, eles têm desfechos favoráveis e até mesmo igual ao dos adultos. Os testes genéticos têm importantes implicações na identificação da necessidade de rastreamento cardíaco, visto que pode abrir caminhos para tratamentos que modificam a doença. Bom, queria parabenizar as meninas pela brilhante apresentação, agradecer os chefs pela discussão muito rica e a todos pela presença. Como eu disse, a gente vai convocar familiares, vamos pontuar todas essas particularidades e aí a gente traz novidades para vocês. Semana que vem tem um novo caso aí no Mioc Imagem. Muito obrigado.